Olá, professor Fernando Rosário de Souza, para dar uma breve explicação sobre as cruzadas. Então, a gente precisa entender como que as cruzadas, essas expedições religioso-militares tiveram origem. Elas tiveram origem quando lá na Idade Média, a terceira religião monoteísta da humanidade, assim grande religião monoteísta da humanidade, que acredita em apenas um Deus, Só para contextualizar, a primeira o judaísmo, a segunda o cristianismo, a terceira o islamismo, ela consegue expandir seus domínios sobre terras consideradas sagradas para os cristãos, principalmente a região de Jerusalém. Bom, Jerusalém é uma cidade considerada sagrada pelas três grandes religiões monoteístas, tá? O judaísmo, por ali terem sido as bases, ter o Muro das Lamentações, o cristianismo, por Jesus ter passado uma parte da sua vida ali, e os islâmicos, por ser uma região onde o islamismo se espalhou. Falar, já que é sagrado para as três, por que as três não fazem dali um centro de conversão, de convergência, de diálogo entre as religiões, de diálogo ecumênico? Não sei, né? Mas seria uma excelente ideia. De fato, historicamente, existem disputas religiosas, econômicas, militares por esta região há muitos séculos, desde a Idade Média. E a tentativa de se retomar essas terras conquistadas pelos islâmicos, né, são chamadas de cruzadas. Quando os islâmicos chegam à Península Ibérica, onde está Portugal e Espanha, a gente chama de Guerra da Reconquista. Existe uma guerra para se reconquistar a Península Ibérica tomada pelos islâmicos durante uma fase da história da Idade Média. Tá? Qual seria a definição de cruzadas? Uma das definições possíveis é essa daqui: expedições religioso-militares medievais que lutavam contra os islâmicos. Lógico, como eu estou falando aqui, religiosos militares, elas vão ter outras funções. Elas vão ter função econômica, elas vão ter função comercial. Vamos dar uma olhadinha aqui nos interesses, que talvez fique um pouquinho mais claro por que as pessoas decidiam fazer parte das cruzadas. Essas expedições, entre outros motivos dela ter este nome, ligada à cruz de Cristo, os participantes dela, nos seus escudos, pintavam uma cruz vermelha, e na armadura, os que tinham armadura, também pintavam uma cruz, A Igreja Católica, o Papa Urbano, estimulava as cruzadas por um interesse de aumentar o número de fiéis e conter a expansão do islamismo. Os cavaleiros muitas vezes participavam porque queriam fama. Os camponeses, talvez uma rara oportunidade numa sociedade estamental, que quem nasce pobre, quem nasce rico morre rico, de conseguir alguma terra. Os comerciantes sabiam que fazer negócios com os árabes, com os islâmicos, seria uma grande oportunidade, ainda mais em regiões de rotas comerciais que eles dominavam. Mas todos que participavam das cruzadas acreditavam numa mentalidade teocêntrica, Deus, cêntrica no centro, que obteriam a salvação que o Papa havia prometido. Quais foram as consequências das cruzadas para os europeus, principalmente para as da Península Ibérica? Eles tiveram uma derrota militar. Os árabes lutavam muito melhor, tinham domínio de espadas com lâminas dos dois lados, tinham estratégias de guerra coletivas muito melhores do que a dos cruzados ali, Cruzados participantes das cruzadas. Apesar da derrota militar, houve um implemento no comércio. Palavras ligadas ao comércio, como cheque, por exemplo, até hoje em dia fazem parte do nosso vocabulário. Uma série de trocas culturais também. Você que não gosta muito de matemática, não sei se é o caso, gostaria muito menos se só fosse possível fazer contas com os números romanos. Imagine 2.200, sei lá, MMCC, dividido por 20, XX,
MMCC dividido por XX. Ou você sabe o resultado de cor, ou você teria que fazer 20 buracos, pegar 2.200 pedrinhas e colocar uma em cada buraco e ver no final quantas ficaram ao final de todas as pedras terem sido distribuídas no buraco. É devido aos números indo-arábicos, criados pelos indianos, aperfeiçoados e espalhados pelo mundo pelos árabes, que as contas matemáticas são menos difíceis do que seriam se fossem apenas com algarismos romanos. Temos trocas gastronômicas aí na cultura também. Não sei se você, como eu, adora um quibe, esfirra, né? Temos trocas literárias, contos como As Mil e Uma Noites, Sherazade, né? Aladim. Várias palavras da língua portuguesa são de influência árabe, de quando eles dominaram a Península Arábica. Quase todas as palavras que começam com al, como por exemplo, alfas, alfnet, alfaiate, almofada, né? Bom, gente, espero que com este breve vídeo você tenha tido uma visão geral sobre as cruzadas. Um abraço e até a próxima!